Olá, tudo bom? Chegamos ao quarto bloco desse tutorial de como criar uma aplicação ASP.NET MVC5 com jQuery, jQuery BootGrid, jQuery Validation, Bootstrap, Toasts, Numeral, o próprio ASP.NET MVC5, Entity Framework, CodeFirst, Link com Dynamic Link, gerenciamento de pacotes com NuGet, Custom Model Binder, Data Annotation e Developer Tools. Aqui quem fala é Aquiles Frois. E se você assistiu o último vídeo, vai lembrar de eu falando que nesse vídeo eu ia fazer uma coisa que você ia me odiar. Sim, eu prometi isso e vou fazer isso nesse vídeo. Se você está pegando esse vídeo, essa série de vídeos desse tutorial aqui pela primeira vez, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o primeiro vídeo, para você ver a aplicação completa, já pronta toda ela, que a gente vai construir até o final. E o último vídeo, para você entender melhor o que é que a gente vai fazer, o que é que eu vou fazer aqui nessa parte aqui do tutorial, tá ok? E por que eu falei que você vai me odiar? Porque na área de TI a gente tem que praticar muitas vezes a arte do desapego. É mais ou menos tentar cantar metamorfose ambulante. Agora eu quero dizer tudo o oposto daquilo que eu disse antes. E por onde é que eu vou começar essa brincadeira na verdade? Olha só, agora a gente vai tornar na verdade nossa página melhor, mas a gente meio que vai deixar tudo que a gente fez até agora de lado, porque a gente vai aplicar um outro conceito, a gente vai utilizar um componente para a criação de uma grid do jeito, na verdade, como está no primeiro vídeo, com menos esforço. Para isso, nós vamos utilizar o jQuery BootGrid. Deixa eu mostrar ele aqui para você. Está aqui no site dele, jQuery BootGrid. Eu vou pedir aqui um dos exemplos dele, que é exatamente ficar com essa cara aqui. Um campinho aqui para pesquisa, um único campo, inclusive, para qualquer dado que está no grid. Aqui uma seleção onde o usuário pode escolher quantos registros ele vai exibir na tela. Aqui um paginador mais legal, que mostra a quantidade de páginas possíveis a navegar e a quantidade de itens que está sendo exibida e a quantidade total, coisa que eu não fiz no último grid, porque ia ficar realmente muito complexo de gerenciar isso tudo sozinho, na verdade, com jQuery feito na unha. Para eu fazer esse tipo de coisa, é mais fácil às vezes você utilizar uma biblioteca já pronta, como é o caso aqui do jQuery BootGrid. Certo? E para a gente adicionar essa biblioteca no nosso projeto, eu vou utilizar o NuGet Package Manager aqui através do Visual Studio. Certo? Eu posso fazer isso aqui através da forma gráfica. Clico com o botão direito aqui em cima do projeto, peço aqui NuGet Package Manager, ou Manage NuGet Packages, certo? Aqui, se eu marcar aqui Installer, ele mostra todos os pacotes que estão no meu projeto e não é isso que eu quero. Eu quero um pacote novo. Eu venho aqui em Browse e já escrevo aqui jQuery BootGrid. Cadê ele? jQuery BootGrid está aqui. Eu seleciono ele aqui do lado, se você quiser, você pode instalar uma versão anterior dele, selecionando aqui nesse combo, mas vamos pedir para ele instalar a última versão estável do jQuery BootGrid. Quando eu peço install aqui na interface gráfica do NuGet, se você perceber, ele vai pedir aqui se eu quero, se eu aceito a inclusão desse pacote no meu projeto. E aqui embaixo no output, ele vai mostrar o andamento da instalação desse pacote no meu projeto. Ok, ele terminou aqui e a gente pode ver agora que aqui na parte scripts tem, na verdade, o script do jQuery BootGrid e também na pasta content tem o CSS do jQuery BootGrid. Eu podia fazer isso na mão, podia ir lá no site, vir aqui em download, baixar o script, descompactar provavelmente um zip, adicionar no meu projeto e tudo mais. Mas só que fica mais simples, na verdade, eu fazer isso através do NuGet. Quando eu seleciono, como eu acabei de fazer, sem falar que ele cria aqui, na verdade ele registra
nesse arquivo aqui, packages.config, todos os pacotes, na verdade, que minha aplicação precisa para rodar. E aí, através dele, eu consigo fazer o gerenciamento, né? Ele me auxilia a fazer o gerenciamento dos pacotes que é preciso para que esse projeto que a gente está fazendo seja executado com sucesso. Então, continuando aqui, eu já adicionei, na verdade, agora a biblioteca do jQuery BootGrid aqui no meu projeto. E agora vamos utilizar o jQuery BootGrid. Bom, como eu te mostrei, na verdade, eu não preciso mais desse formulário, né? Então vamos começar a sessão de desapego aqui agora. E se você está acompanhando esse tutorial desde o início e escreveu o código todo ele junto comigo aqui até esse ponto, eu sugiro que você faça uma cópia desse projeto, né? Se você quer guardar ele no estado que ele está agora, faça uma cópia desse projeto, suba no seu versionador de código o estado que ele está agora, porque a gente vai alterar profundamente agora a estrutura de como ele funciona. Certo? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é detonar esse formulário. Ele não vai mais existir. Foi para o espaço o formulário, eu vou também tirar esse div aqui que servia de âncora, e esse código aqui não devia estar aqui agora, né? Mas ele também vai para o espaço. Então, eu removi tudo que eu tinha feito até agora, né? Isso no front-end, e também vou fazer uma alteração no back-end para que o jQuery BootGrid passe a funcionar agora da forma que eu desejo. Esse cara aqui atrás, o controller, na verdade, a primeira grande alteração que eu vou fazer nele aqui é o meu listar não vai mais retornar um parcial view result. Não vai mais retornar uma view. Então, a view que foi desenhada para retornar a lista de livros, que é essa daqui, deixa eu te mostrar aqui, views, home não, livros, listar, que era o que estava renderizando aqui a grid para a gente poder visualizar os dados dos livros na tela de index, que ele estava sendo carregado dinamicamente com jQuery via Ajax. Essa view também você pode jogar fora. Beleza? Apaguei o meu listar. E continuando aqui no meu listar a action, listar, ela vai sofrer uma alteração aqui agora, que na verdade ela vai passar agora a retornar um JSON result. Um JSON result. Aqui no final também ela não vai mais retornar partial view. Ela vai retornar JSON. Ok? JSON na verdade que é uma sigla para JavaScript Object Notation, né? A notação de você criar objetos com JavaScript, que apesar de JavaScript não ser uma linguagem orientada a objeto, ela suporta os conceitos de orientação a objeto. Né? E através do JSON, que é essa notação, você consegue criar estruturas de dados orientados a objeto. Então, eu faço aqui, já troco o JSON e também tenho que fazer uma outra alteração aqui, que é, eu não tenho mais uma view sendo retornada, né? Na verdade, eu vou pedir aqui para ele retornar a list e eu vou fazer com que seja possível fazer a consulta desses dados aqui via get, por enquanto. Beleza. O mecanismo que fazia a criação da grid na tela, através de uma parcial view, o carregamento dessa parcial view com jQuery via Ajax, agora eu vou utilizar o jQuery BootGrid para ele fazer isso para mim. Eu começo a desenhar aqui o grid no formato que o jQuery BootGrid pede. Nada mais é do que uma tabela mesmo do HTML, certo? Dentro dessa tabela aqui, eu vou criar aqui um t-head, que é o cabeçalho da tabela, com aqui um tr, fazer uma linha e colocar aqui os cabeçalhos que eu tinha originalmente na minha tabela.
que é título, autor, ano de edição, valor e ações. Vou colocar aqui. TH são quantos? É título, autor, ano da edição, valor. E eu vou colocar aqui um ações. Vou colocar uma coluna para ações, que é onde vai entrar os botões para eu poder editar e excluir um determinado livro. Então eu coloco aqui título, autor. Isso vai sair na tela. Ano da edição, valor e ações. Ok? Eu também, o jQuery BootGrid, ele fala o seguinte, ele pede para a estrutura de dados. Aliás, deixa eu mostrar o JSON primeiro, já que eu alterei aqui a action do controller, que ele não vai retornar mais uma view, ele vai retornar JSON. Vamos entender como é que ele retorna esses dados aqui para a gente. Vou rodar aqui a aplicação. Está aqui, na verdade, a tela de livros index, só com, obviamente, o cabeçalho da table que eu acabei de escrever, mas eu vou chamar aqui direto agora livros listar. E agora a gente vê o resultado da action livro listar, só que agora no formato JSON, ele me retorna mais uma parcial view, como era retornado antes. E veja o formato aqui específico, né, de JSON, que onde ele, se você perceber, termina com colchete e começa com colchete. Isso, em JavaScript, você denota que você está criando um array. E o que é que está dentro desse array? É a estrutura de dados, começando aqui nessa chave. Esse aqui é o primeiro livro, né? Aqui, ó, ID 27, título 1808, ano da edição 2014, autor Gomes, valor 31,90, gênero, ID, nome, geografia e história. Ele trouxe também o gênero, ele serializou o gênero para mim, e o gênero é de 14. E isso se repete para cada um dos livros que ele retorna nesse formato. E aí o que acontece? Vou colocar aqui lado a lado para você entender melhor o que eu quero dizer. Eu estou escrevendo aqui a table HTML e acabei de colocar os títulos aqui na mão mesmo em HTML. Só que você precisa informar para o jQuery BootGrid que esse cara aqui representa um determinado campo do JSON que ele vai receber. O jQuery BootGrid ele trabalha com JSON. Eu vou colocar aqui desse lado. Nesse corner, o Visual Studio. Nesse outro corner aqui, o Chrome com JSON carregado na tela. E aí, na verdade, a correlação que eu quero que você perceba é o seguinte. Eu preciso dizer para o jQuery BootGrid que esse cabeçalho aqui, título, corresponde a esse título aqui da estrutura em JSON que ele recebeu. E assim sucessivamente com o autor, que é esse autor aqui, para ele saber que ele vai carregar Gomes, ou então esse título, você precisa dizer qual parte, na verdade, do JSON vai ser correspondente ao cabeçalho a grid que ele vai construir a partir do cabeçalho, onde você está informando aqui qual vai ser o campo que ele vai carregar. Como é que se faz isso? Você chega aqui dentro da TD mesmo e você escreve assim: data traço column traço ID, né? Qual é o ID dessa coluna dentro do JSON? O ID dessa coluna dentro do JSON se chama título. E aí também para as demais, autor, ano, edição, tudo junto. Porque no JSON vem tudo junto aqui, ó. Ano, edição aqui, vem tudo junto. Autor, você tem que escrever exatamente como vem aqui no JSON. ID data column, valor. E na verdade eu vou tirar esse ações aqui nesse momento. Daqui a pouco ele volta, mas eu vou tirar esse cara daí. Ok? Então agora aqui no meu script,
Esse paginar também vai para o espaço. Esse paginar aqui também vai para o espaço, que eu não preciso mais dele. Eu não preciso mais também do listar livros. Vou só copiar esse aqui, esse URL action aqui, que eu ainda preciso dele. Eu vou apagar e só vou deixar eu configurar controles. Aí é aquele momento que você pensa, meu código, meu Deus do céu, não, tão importante meu código. Não, seu código não é tão importante assim. Na verdade, o importante é ele evoluir à medida que você aprende a criar uma aplicação mais decente. Por isso que eu pedi para você, na verdade, guardar o seu código anterior antes da gente fazer toda essa destruição, para você guardar ele de lembrança. E aí, aqui, eu vou fazer o seguinte, esqueci de um detalhe. Aqui no table, eu tenho que colocar um ID, para que o jQuery BootGrid encontre esse table aqui, certo? Ele saiba com que table ele está dando, ele vai achar essa estrutura de table aqui através desse ID. Então eu coloco aqui o ID grid dados. Pronto. Bem criativo. Só que não. E aí eu escrevo ali grid dados, certo? E faço o seguinte. Olha como é difícil, na verdade. Eu chego aqui, jQuery, coloco o ID, né? Grid dados, já que ele vai achar pelo esse ID. E faço assim, ponto boot grid, abre, fecha, 2 pontos, o ponto e vírgula. E obviamente eu não posso esquecer de relacionar aqui nessa página, referenciar aqui nessa página o script do bootgrid, senão não vai adiantar nada. Coloquei aqui o script do bootgrid. E agora, se tudo deu certo, a página de livros index, que só estava exibindo o cabeçalho da tabela, né? Ele vai exibir o jQuery BootGrid. Olha que beleza. Ele já falou aqui, no results found, porque você não deu para ele, na verdade, aonde ele consultar os dados, que é exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Para você fazer isso, você abre aqui uma estrutura de dados. Ele espera alguns parâmetros aqui dentro dessa estrutura de dados. E um dos parâmetros que eu posso passar, na verdade, aqui é o URL. E informar aqui o URL onde ele vai consumir os dados que eu acabei apagando, eu acabei perdendo o que eu estava aqui no Ctrl+C, que na verdade é o @URL action listar. Se você percebeu, quando eu chamei, na verdade, o livros/listar, ele me retornou um JSON. E agora eu estou informando para o jQuery BootGrid que ele vai consumir exatamente essa URL. Então ele vai consumir aquele JSON que você viu ali para construir essa nova grid aqui. Aí uma vez que eu fiz essa configuração aqui, esqueci de um detalhezinho também, que é informar que ele vai consumir isso via Ajax. Além da URL, você vai chegar aqui a ativar Ajax True. Pronto, deixa eu ver se é só isso mesmo. Salvei aqui, vou dar um refresh aqui na tela. E ele não carregou nada. Por quê? Porque, na verdade, todo componente que se preze, ele define uma interface de comunicação com ele. Significa o seguinte, que o jQuery BootGrid, ele definiu já uma estrutura de dados que ele espera receber, e eu não passei para ele. Vamos só recapitular aqui. Eu vou chamar aqui direto de novo o livros listar, que é esse JSON aqui, já para os livros que eu já te mostrei. E onde é que a gente vê qual é a interface de comunicação que o jQuery BootGrid espera? Você vê isso na documentação dele. Você vem aqui no site dele, vem aqui em exemplos, rola aqui para o segundo exemplo, o Data Example. Pede aqui o Start. Beleza, você vai ver o grid todo renderizado, bacana e tal. E aí, você vai ver o seguinte, você vai ver o JavaScript que é necessário para fazer isso. Você vai ver o post que ele faz para o servidor. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte. E o ponto que a gente está aqui agora é
o JSON de resposta que ele espera e que eu não estou entregando, que é esse aqui, ó. Veja que os dados mesmo que eu estou entregando representa somente essa parte aqui do que ele espera. Ou seja, todos aqueles dados dos livros teria que estar associados, na verdade, a uma propriedade rows, que eu não fiz. Ele também espera o current, que é a página que você está exibindo, e a quantidade de registros que você vai exibir para o usuário. E o total. Você tem que construir pelo menos essa estrutura aqui para que ele consuma os dados que vêm do seu controller e ele consiga construir a grid, na verdade, toda bonitinha, como essa daqui. Ok? Certo. Então, como é que eu adequo, na verdade, esse retorno que eu estou entregando para ele, que esse aqui, que não está de acordo com o que ele pediu? Eu faço isso no meu controller. Então, eu vou lá na minha aplicação, paro a aplicação, vou no controller e na view eu tenho que dar aqui nessa action listar eu tenho que dar um jeito de entregar aquela estrutura de dados ali para ele. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso chegar aqui, na verdade, e pedir para criar um objeto anônimo. Sim, um objeto anônimo. Exatamente com aquela estrutura de dados ali que ele pediu. Então, meus livros, se eu quiser que ele leia os meus livros para construir o grid, eu tenho que entregar sob a propriedade rows. Row não, rows. Vamos só conferir aqui. Então é rows. Aqui. O que o Ed está querendo aparecer aqui, rapaz? E aí eu crio aqui a propriedade rows do objeto anônimo e jogo os meus livros aqui nele. Ok. E além disso, ele também pede o current, que é a página que eu estou exibindo. Isso aqui eu já tenho aqui, que é a página. Então, na verdade, eu vou jogar o valor página, que eu já recebo aqui no parâmetro, no current. E ele pede também o row count, que é a quantidade de registros que está sendo exibido, e o total. E como é que eu faço? Como é que eu entrego isso para ele a partir aqui da minha action, certo? Eu já tenho aqui a página, os registros, na verdade, é o row count que ele espera. Ok? Inclusive tem que estar no formato que ele quer, tá tudo row count. Por isso que eu escrevi assim. Ok? E só falta, na verdade, agora o total. Ou seja, eu já tenho rows, current, row count e o total que ele precisa, que ele espera também, Então, eu venho aqui, vou só organizar esse código aqui. E o total, na verdade, eu consigo antes de eu fazer qualquer tipo de filtro. Vou fazer aqui int total igual a count. E aí eu coloco o total aqui. Pronto. Aí agora eu rodo minha aplicação novamente. E veja que aqui agora ele construiu a grid exatamente com os dados que eu entreguei para ele lá da minha action do controller. Vamos só dar uma olhadinha aqui agora na estrutura do JSON que eu estou entregando para ele. Aqui livros, listar. Beleza, agora veja que a estrutura mudou. O rows, dentro de rows, que está aqui todos os livros que a gente via antes. O current, row count e o total, de acordo com o que ele pediu. Então, aí, como eu entreguei o que ele pediu, ele construiu exatamente a grid. Está até um pouco torta aqui. Faltou eu colocar o CSS dele. Vou colocar o CSS dele aqui. Eu vou colocar no layout. Eu venho aqui. Eu não estou colocando da melhor forma, tá? Mas
É só para a gente ver como o grid fica com o CSS correto. Dou um refresh aqui e aí beleza, o cão já ficou com a carinha mais bacana. Então é isso, nessa primeira parte aqui desse vídeo, nós vimos a aplicação do jQuery Boot Grid, né, e como consumimos os dados que vêm do controller, né, através a partir de uma interface de dados que é transferida via JSON. Né, nós vimos a transformação do controller, que retornava uma parte ao view para retornar, na verdade, agora dados em JSON, e vimos também a nossa view, né, sendo transformada, que antes ela estava consumindo já essa grid renderizada a partir de uma partial view. Agora ela consome os dados de uma action que retorna um JSON e utiliza o jQuery Boot Grid para criar essa grid que a gente está vendo aqui. Certo? Na segunda parte desse tutorial, nós vamos ver exatamente como enviar os dados para o servidor, como por exemplo o filtro aqui no campo de pesquisa, ordenar pelos campos aqui, dizer quantos registros eu quero que seja exibido aqui, selecionando aqui, tá ok? Então, se você gostou desse vídeo, curta aqui o canal, curta aqui o vídeo, indique para um amigo seu. Se você estiver vendo esse vídeo na página do Facebook, curta essa página aqui, ok? Compartilhe esse post aqui para os seus amigos. E até a próxima, quando a gente vai ver exatamente o envio dos dados para o servidor e fazer todas essas funcionalidades que dependem dos dados que vão para o servidor para se integrar com o jQuery Boot Grid. Tá ok? Até a próxima.